Tá, Marco? Rei dos reis, ungido de Deus, pão da vida, supremo pastor, dom inefável, louvado seja o teu nome. Vive em mim, libertador, mais precioso do que pérolas, mais radiante do que o sol, brilha em mim a luz da esperança. Elevo a Deus a minha voz, glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a minha estrela da manhã. Faz de mim um servo teu, glória a Deus, glória a Deus que dá vitória, glória a Deus que reina em glória e poder, glória a Deus, a minha estrela da manhã. Faz de mim um servo teu, faz de mim um servo teu, faz de mim um servo teu. Aleluia. Que Deus nos dê esse convencimento de que somos servos e Ele é Senhor. Aí a gente tem condição de ter satisfação de saber que o Senhor é o nosso Rei, é de fato o nosso Senhor, por aquilo que Ele fez por nós. O nosso amor a Deus, a nossa obediência a Deus, é sobretudo em obediência e em gratidão pela salvação. Então, quem não entende a salvação é muito complicado de adorar a Deus, é muito complicado. Porque se ele não recebeu a salvação, ele não vai saber o que é a salvação, consequentemente, não vai ter dentro de si motivo nenhum para adorar a Deus e agradecer a Deus por tão grande salvação. Ele faz isso religiosamente, culturalmente, e isso não serve. É por isso que dá tão pouca importância. É exatamente por isso. Quem dá pouca importância à glória de Deus, ao louvor a Deus, à adoração a Deus, é porque de fato não recebeu a salvação. É só religioso mesmo de igreja. Mas quem sabe, canta isso aqui, cantando de coração, não é só cantando porque alguém escreveu essa letra aí, não. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. No meu coração há uma canção que demonstra minha paixão pelo meu Rei e meu Senhor, por aquele que me amou. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida,
meu coração. Formoso és, meu Senhor, formoso és tu, amado meu. Tu és a fonte da minha vida e o anelo do meu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, Pai querido, porque aprouve ao Senhor, na sua sabedoria, na sua soberania e na sua graça, revelar-se a nós, miseráveis pecadores, aos quais aprouve ao Senhor salvar para a sua honra e para a sua glória. Como é bom, Senhor Deus, conhecer estas coisas e viver por elas, sabendo que toda a glória do Senhor, que todos os outros seres, toda outra criação, dá essa glória ao Senhor, só os seus salvos, pecadores salvos, somente a eles é dada essa capacidade de realmente louvar e adorar o Senhor, sabendo o que estão fazendo, por que estão fazendo, para que e para quem estão fazendo. Glória ao teu nome, Senhor Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje de manhã eu disse uma coisa para vocês aqui, que depois a gente vai desenvolver mais para vocês aqui. A gente vai desenvolver mais isso para vocês. Eu disse hoje de manhã que nem os anjos do céu têm a capacidade de louvar, glorificar e engrandecer a Deus como um pecador remido. Nem os anjos. Por quê? Porque eles não conhecem o pecado. Eles nunca pecaram. Então, eles nunca tiveram na cabeça deles, digamos assim, desagradar a Deus e depois se arrepender e voltar a Deus e conhecer essa glória de Deus ao nos dar esse arrependimento. Os anjos não têm essa graça. Só quem tem essa graça é quem pecou. São os homens pecadores remidos. Eles têm uma capacidade muito maior, depois de remidos, de louvar e engrandecer a Deus quando chegarem no céu, principalmente. Enquanto estiver nesse mundo aqui, nós não temos essa capacidade. Mas quando chegar no céu, nós teremos. Nós seremos iguais a Jesus. Os anjos não. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre isso, sobre esse amor entre Jesus e os seus salvos, entre Cristo e o cristão. Nas aulas da segunda e sexta-feira, nós já falamos isso aqui várias vezes, sobre o livro de Cantares. Nós temos falado aqui várias vezes sobre isso. O livro de Cantares é um livro alegórico, digamos assim. Pelo menos assim ele é entendido. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Cantares, capítulo 2, e vamos ler só 2 versículos e trabalhar sobre essa alegoria. A alegoria é uma das formas de interpretar a Bíblia. O perigo é ficar alegorizando tudo o que não é para ser alegorizado. Esse é que é o problema. Então, Cantares de Salomão, capítulo 2, nós leremos só 2 versículos, o 2 e o 3. O 2, uma palavra do esposo para a esposa, e o 3, da esposa para o esposo. Diz assim Salomão, nesse poema para a sua amada e da sua amada para ele. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Aí a esposa diz, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar.
Que Deus nos abençoe neste momento para que a gente possa entender a alegoria do ensino conforme ele foi colocado na Bíblia. Como eu tenho dito aos irmãos aqui no estudo do cânon da Bíblia, os livros que compõem o cânon da Bíblia, esse livro de Cantares ele é simplesmente um poema conjugal, só isso. É só isso que ele é. Um poema conjugal de um marido e uma esposa. Muitas pessoas, inclusive crentes, né, pastores ou o que for, têm dificuldade ou não conseguem discernir por que esse livro faz parte do cânon bíblico, já que nele não tem nenhum tema religioso, nele não tem nenhuma menção a Deus, nele não há qualquer coisa que indique o senhorio de Deus sobre o povo de Israel, não faz qualquer alusão ao pacto de Deus, não faz qualquer alusão à lei de Deus, não faz qualquer alusão à aliança de Deus com o seu povo eleito. Então, o que é que este livro faz aqui? Primeiro, porque ele foi escrito por Salomão, o rei, poeta, profeta. Então, os livros da Bíblia, um dos pré-requisitos para eles terem sido escolhidos como livros canônicos, como livros sagrados, foi quem foi o escritor. Tem que ter sido um homem reconhecidamente de Deus, um profeta, um patriarca, como no tempo de Moisés, Josué e assim por diante. Ou os apóstolos no Novo Testamento. Esse era um ponto. Então não há dúvida, esse livro aqui é de Salomão. Rei, poeta, profeta também. Em alguns momentos apresentado, simbolizando o próprio Jesus, como Davi, seu pai também. Então os judeus viram nesse poema de amor de Salomão para com sua esposa, provavelmente a sunamita Abisag, provavelmente. Então viram um amor perfeito, tão perfeito, infinitamente superior a um amor puramente humano. Eles viram nesse cântico, nesse poema, uma coisa tão bonita. E por isso trataram esse poema de Salomão com sua esposa como uma alegoria ao amor de Deus pela sua esposa, Israel. Já que Deus trata Israel como sua esposa em muitos lugares nos profetas. Em muitos lugares no profeta, Deus mesmo chama Israel de sua esposa e ele de marido. Então, por causa disso, com base nos outros ensinamentos da Bíblia, com base no contexto geral da Bíblia, os judeus, encarregados de organizar o cânon da Bíblia do Velho Testamento, especialmente os levitas que tratavam disso, viram nesse cântico, nessa poesia, essa alegoria. Esse cântico aqui, essa relação desse homem com essa mulher, está tão perfeito que pode ser aplicado para o amor de Deus com o seu povo eleito. É por isso que ele está na Bíblia, embora não fale de Deus, não fale da lei, não fale nada disso, ele fala de um amor conjugal, só. Posteriormente, no cristianismo, nós vemos de novo esse relacionamento de Jesus como noivo e a igreja como a noiva. Então, lembrado disso, né? Paulo, lá em Efésios capítulo 5, principalmente, ele fala muito claramente disso. Né? Jesus é o noivo. Jesus mesmo, nos evangelhos, diz, ele é o noivo. Quando vier o noivo, a igreja está esperando a noiva. Lembra da parábola das 10 virgens? Pois é, ele estava tratando disso. O noivo é ele e a noiva é a igreja. Muito bem, irmãos. Então, com base nesses 2 versículos lidos, e na alegoria que eles encerram, segundo o ensino geral da Bíblia, aqui falando de um esposo e uma esposa, mas o ensino geral da Bíblia fala de Deus e o seu povo, de Jesus e a sua igreja. Então nós trataremos hoje dessa relação de amor entre Deus e o seu povo Israel, que nós vemos no Velho Testamento, entre Jesus e a sua igreja, entre Cristo e os cristãos, visto de uma forma poética, como Salomão escreveu aqui. Então, irmãos, em primeiro lugar, são 2 versículos. Seguindo essa alegoria, observe como Cristo vê o cristão.
como o marido vê a sua esposa, já que esse poema é um poema de amor entre um marido e uma mulher, mas alegorizado para Deus e a igreja, e Israel para Cristo e a sua igreja. Então vejam que forma, como é que Cristo vê a sua igreja, como é que Deus vê o seu povo do Velho Testamento. Como um lírio entre os espinhos. Tal é a minha querida entre as donzelas. Irmãos, isso é um poema de amor. Então, poema é coisa bonita. Que coisa linda. Vejam que coisa linda. Não há nada neste mundo mais precioso para Deus do que o seu povo no Velho Testamento. Nada é mais precioso para Cristo do que a sua igreja, o cristão, o crente. No Velho Testamento, Deus fala em Deuteronômio que Israel é como a menina dos seus olhos. A menina dos olhos é a coisa mais sensível que o corpo humano tem. É a parte mais sensível, é o que a gente chama de menina dos olhos. Se tocar aqui no olho, não dá para ficar sem piscar nem brincando. Em Salmos ele diz isso de novo, que Israel é como se fosse a menina dos olhos dele. Em Zacarias, um dos últimos profetas, ele diz isso de novo, que Israel é a menina dos olhos, ou seja, é a coisa mais preciosa para mim. É como um lírio entre os espinhos. O resto do mundo é como os espinhos. Mas o crente, aos olhos de Cristo, é como um lírio entre esses espinhos. Irmãos, obviamente a gente não deve se ensoberbecer por isso. Tem muito crente que pensa que é a bola 7. Porque eu sou crente, porque Deus cuida de mim, então eu posso fazer qualquer negócio que Deus vai estar sempre do meu lado. Quem é por nós, quem será contra nós? Coisa desse tipo. Então preste atenção, irmão. Nós somos preciosos ao Senhor, sim. Nós somos lindos para o Senhor como um lírio no meio dos espinhos, sim. Mas ninguém se ensoberbeça com isso. Precisamos lembrar que somos apenas lírios. E os lírios são simples flores do campo, do cerrado. Não estão exatamente entre as mais belas flores. Quantas flores bonitas nós temos? Rosa, tulipa, aquela outra que tem não sei quantas espécies, como é? Orquídea, que coisa linda. Olha, quando tem aquelas exposições no shopping, eu paro ali e fico olhando a beleza daquelas flores. Digo, meu amigo, não tem arquiteto, não tem pintor no mundo que faça um negócio desse. Cria uma diferença de cores tão diferente que se tornam harmônicas. Que coisa impressionante, eu fico olhando lá isso. Pois é. Então os lírios não têm essa beleza toda, não. São florezinha, peba, como se diz, do campo, do cerrado, no meio dos espinhos. É só isso que nós somos. E precisamos lembrar disso. Que a igreja, como um lírio, no meio do mundo, Deus a vê com uma beleza singela. E esses lírios que são simples, Salomão certa vez, aliás, Jesus certa vez diz que nem Salomão, na sua glória, conseguiu se vestir tão lindo como um lírio do campo. Mateus 6,29, Jesus diz isso. Portanto, nós precisamos lembrar que a nossa beleza não está exatamente em nós, mas na obra do Senhor nas nossas vidas, e isso tem uma finalidade, para que a gente apareça no meio dos espinhos. É para isso que Ele nos salvou. Como Pedro diz na sua carta, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, de propriedade exclusiva de Deus, para manifestar a sua glória, para pregar o seu evangelho. É para isso. Esse pregar o evangelho que tem na Bíblia não é sair falando pelo meio da rua feito alesado, não. É testemunhar com a sua vida especialmente. Nós precisamos nos destacar no meio dos espinhos, senão os espinhos nos abafam. Então, irmãos, para a gente ver essa alegoria, basta considerar as duas variáveis, lírios e espinhos. Os lírios, obviamente, pela canção aqui, são os crentes, são os salvos. É a esposa do rei, aqui. E os espinhos são os descrentes. Os lírios são aqueles que o pai deu ao filho. Como o próprio Jesus
falou: ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviar. Então, os lírios são aqueles que Deus mesmo entregou a Jesus. E Jesus diz isso muito claramente. Portanto, meus filhos, ser lírio, antes de nos ensoberbecer e achar porque eu sou lírio, nós precisamos lembrar que essa é a obra graciosa de Deus. Foi Ele que fez tanto o lírio quanto o espinho. Os espinhos, por sua vez, são aqueles que rejeitam a salvação da graça, a salvação que é oferecida. E Jesus mesmo certa vez diz: não quereis vir a mim para terdes vida. Ele ofereceu, chamou ao arrependimento, não quiseram vir. E ele sabia disso. Então, que coisa terrível é estar sem a vida que Deus dá. Que coisa terrível é estar entre os espinhos como espinhos. Quantas pessoas nós conhecemos, do nosso círculo de amizade ou até do círculo parental, parentes mesmo. Quantos amigos nós temos? Pessoas bonitas, às vezes pessoas poderosas, às vezes pessoas importantes ou sem importância, tanto faz. Mas que aos olhos de Deus, se nós soubermos o que é salvação, sabemos que essas pessoas, aos olhos de Deus, são espinhos e que serão lançadas no fogo. Que coisa terrível. Aí será que a gente tem esse conhecimento? Eu tenho dito para vocês aqui, só há 2 tipos de gente no mundo, salvo e condenado. Só há 2 destinos, céu e inferno. Não tem esse negócio de mais ou menos, amigo do evangelho, isso não existe. Ou é salvo ou é condenado. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Só existe isso. Então, se eu sei que sou lírio, no meio dos espinhos, eu devo, no mínimo, glorificar a Deus pelo fato de ser lírio, como eu disse agora, agradecer a Deus sobremodo, sobremaneira, pelo fato de Ele ter me feito um lírio, e testemunhar a esses espinhos que foi Deus que me fez lírio. E que essa beleza do lírio em mim não é minha mesmo, é de Deus em mim. Assim é o mundo em que vivemos, irmãos. Lírios e espinhos. E esses espinhos serão todos lançados na fornalha de fogo. A nós, porém, os lírios, Jesus olha e vê como de fato, qual lírios entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. A querida de Jesus, obviamente, trazendo a alegoria para o Novo Testamento, é a sua igreja, que ainda está aqui nesse mundo, mesmo entre os espinhos. Inclusive, como nós sabemos, Jesus mesmo garantiu, há espinhos dentro da igreja. Só lembrar da parábola do joio e do trigo. Só que essa igreja é a mais linda entre as donzelas. Jesus olha e vê entre os espinhos lírios brancos, purificados que foram pelo seu sangue, como nós vemos também na Bíblia de forma simbólica. Sangue não deixa ninguém branco, sangue vai deixar vermelho. Então, isso é uma forma só de a gente lembrar que nós somos purificados, nós somos salvos pela morte de Jesus. É só isso que quer dizer essa história do sangue de Jesus. Então, irmãos, que coisa linda a gente saber disso. Mesmo entre os espinhos, somos um lírio. E tão belos como o profeta, poeta, rei diz aqui que é a sua esposa. Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Como Paulo diz em Efésios, a igreja de Cristo, essa mesma noiva, é pura, limpa, sem mácula, sem nódoa, santa. Pois é. Que coisa linda, irmãos. Como é bom saber disso. Como isso nos encoraja a seguir adiante, mesmo em meio a tantos espinhos, se for o caso. Porque sabemos que somos amados e preciosos aos olhos do Senhor.
E por isso não podemos deixar de honrá-lo com a nossa obediência. Essa história de andar gritando, glória a Deus, aleluia, isso não vale nada, isso é só hipocrisia. A forma de honrar a Deus, a única forma de honrar a Deus é com a nossa obediência, é com a nossa gratidão por ter sido salvo, por ter sido feito lírio. Como um lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. Esse é o primeiro ponto do marido falando para a sua esposa, de Jesus falando para a sua igreja, de Deus falando para Israel. É essa a alegoria. Em segundo lugar, seguindo a alegoria do poeta, do poema, observem como é que o crente vê o Senhor Jesus Cristo, como é que a esposa vê o seu marido. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Nós aqui no nosso sertão temos dificuldade em saber o que é uma macieira, porque a maior parte nunca viu uma macieira. Mas vamos considerar uma mangueira, pronto, que é a árvore que nós temos aqui, em tudo quanto é canto. A Bíblia fala de macieira, então eu vou falar de macieira. Mas vamos lembrar, é como se fosse uma mangueira. Você sentar na sombra de uma mangueira, experimentar aquela sombra tão boa. A nossa chácara da igreja central, lá em Santa Rita, que coisa bacana a gente chegar ali, sentar botar uma cadeira embaixo daquelas mangueiras frondosas que tem ali, na época que a gente vai para lá, e além do clima agradabilíssimo daquela sombra da mangueira, de vez em quando junto uma manga, cai bem aqui pertinho da gente uma manga, e a gente chupa aquela manga docíssima. Pois é, então, mas aqui fala em macieira, vamos falar de macieira. Então, como a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. O marido não diz que entre as donzelas ninguém sobrepujava a sua esposa, que parecia um lírio no meio dos espinhos? Pois é, a esposa agora diz, olha, o meu amado é como uma macieira entre todos os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. É até bom lembrar. Atenção, esposos. Quem é o esposo que tem uma visão dessa aqui da sua esposa? Já que o poema aqui é de um homem para uma mulher. É alegorizado para a igreja, mas o poema aqui é de um homem para a mulher e de uma mulher para um homem. Relação conjugal. Quem é o esposo que vê a sua esposa desse jeito? Quem é a esposa que procura ver o esposo desse jeito? Mas vamos levar para o lado espiritual, para a igreja, que é disso que nós estamos tratando. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. A alegoria é de alguém que chegou em um bosque, provavelmente ou cansado ou vinha andando e parou para descansar. Escolhe descansar sob uma árvore que dá uma boa sombra, como eu disse, as nossas mangueiras lá de Santa Rita. E além da boa sombra, ele dá frutos. Irmãos, que coisa linda. Vejam só a alegoria que o homem faz. É assim que o crente identifica Jesus entre todas as coisas que o rodeiam, que ele chama aqui de entre os jovens. Tudo quanto é atração que o mundo lhe oferece, tudo quanto é vantagem ilusória que o mundo lhe oferece. Aquele que Deus fez lírio, ele vai saber. É este aqui o meu Senhor. É este o bem que eu mais aprecio. É este o bem que eu mais quero. É este o bem que eu mais preciso. E não as ilusões do mundo, que são outros deuses. Há outras árvores no bosque, ele diz aqui, ó. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Então, o mundo, irmãos, nos oferece quantas e quantas árvores. Eu, quando cheguei, estava conversando com o irmão Antônio ali e lembrando a ele situações simples do nosso dia a dia que a gente não percebe
Como eu disse ainda agora, o caso da visita que chega de última hora na minha casa, na hora que eu estou saindo para a igreja. Aí eu simplesmente, entra aqui. Já era igreja, já era pregação, já era ensinamento, já era a minha macieira. Chegou uma outra árvore do bosque e eu preferi ela. Então são coisas simples, irmãos, que a gente não percebe, que traiu o Senhor naquele momento, que não percebeu que houve uma artimanha naquele momento para contribuir, para me tirar do meu objetivo, da minha macieira. São coisas simples. Batalha espiritual é simplesmente isso. É assim que o crente identifica o Senhor Jesus entre os outros deuses, entre as outras coisas que oferecem, como seu Salvador, como seu refúgio, como aquele que lhe dá sombra, como aquele que lhe dá o frescor de uma fruta doce. Há outras árvores no bosque, irmãos. Assim como há muitos outros deuses que se nos oferecem neste mundo. E nós sabemos disso. Porque o próprio Senhor Jesus nos avisou. Virão muitos em meu nome, inclusive. No meu nome virão muitos. E enganarão a muitos. Mateus 24:5. Por isso o crente não vai buscar refúgio em qualquer lugar. Eu vivo alertando isso aqui e eu não falo de mim mesmo, eu falo da Bíblia. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Observe que não basta qualquer árvore que dê sombra. Tem que ser a macieira, no caso do homem aqui, simbólico. É necessário que ela também dê um fruto doce, um fruto aprazível. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento e o seu fruto é doce ao meu paladar. De igual modo, qualquer outro Deus não é suficiente. Qualquer outra coisa que nos atraia não é suficiente. Somente o Senhor Jesus é o nosso Criador. Como eu tenho ensinado aqui há tantos domingos, é o mediador na criação. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Ele é o Verbo Criador. Pois é por meio dele também que nós somos salvos. Ele é o Salvador, é o sustentador, é o santificador na pessoa do Espírito Santo. E os crentes sabem muito bem disso. Logo não vão trocá-lo por qualquer outra árvore que não seja o Senhor Jesus. A macieira que me dá, além da sombra, também me dá um fruto gostosíssimo, aprazível, refrescante. Afinal, foi Ele mesmo que nos escolheu, foi Ele mesmo que nos salvou, e é por isso que o conhecemos e o preferimos entre qualquer outra coisa, porque foi Ele quem nos deu essa revelação, é Ele mesmo quem nos conduz. Lembre, eu não sou lírio porque eu quero ser lírio, é porque Deus me fez lírio. E eu não apareço como lírio lindo entre os espinhos, porque eu sou lindo, o Senhor é quem me fez lindo. Temos que ter isso em mente o tempo todo. O verdadeiro crente, irmãos, sabe disso por experiência própria e não por ouvir dizer. Eu vivo dizendo para vocês isso aqui também. Não há a menor dúvida, porque a Bíblia diz isso. A maioria dos crentes, como Israel no Velho Testamento, Jesus disse, esse povo, Deus disse lá no Velho Testamento, esse povo me louva só com os lábios, mas com o coração está distante de mim. Pois Jesus repetiu isso no Novo Testamento, e eu repito na igreja, porque está na Bíblia. Então o crente não é aquele que louva só de aleluia, glória a Deus. Não, é aquele que sabe por experiência própria. Eu experimentei a sombra da macieira, eu experimentei a maçã. Eu sei o que é isso. Como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido e não eu sinto, eu acho. A minha salvação é objetiva, não é subjetiva. Eu não acho nada, eu sei. Então, irmãos, o verdadeiro crente sabe disso. Nessa terra que produz espinhos e abrolhos, porque Deus a amaldiçoou, foi Deus quem mandou isso, que a terra produza espinhos, abrolhos. O crente
pode experimentar, como um lírio, ele pode experimentar a sombra de uma macieira refrescante. Ele pode experimentar a nutrição do seu fruto saboroso, doce. Por isso eu insisto tanto em alertá-los para o fato de que não basta um conhecimento intelectual, religioso. Os fariseus tinham esse conhecimento. Os escribas saduceus tinham esse conhecimento. E Jesus disse aos seus discípulos: se a vossa justiça não ultrapassar em muito a desses hipócritas aí, vocês não têm negócio comigo. Então, irmão, não é apenas saber, não é ser religioso, não é fazer parte de igreja. Isso não vale nada. É experimentar, é saber. Eu sou um lírio do Senhor. Eu sei o valor da macieira, da sombra da macieira. Eu sei o valor do fruto. Eu experimentei isso pela sua graça. Eu experimentei isso. Não basta um conhecimento intelectual do Senhor Jesus, assim como não basta um conhecimento intelectual da macieira. Aqui no Nordeste não tem macieira, mas eu posso saber muito bem tudo sobre a macieira. É só eu comprar um livro que explique isso. Eu sei tudo sobre a macieira, o tamanho que ela dá, em que época ela dá, como são suas raízes, como é sua folha, seu fruto. Eu sei tudo isso por um livro. Só que eu nunca experimentei, eu nunca vi uma macieira. Eu lembro que uma vez eu passei lá em Santa Rita, Bahia, sei lá o que, na passagem pela BR indo para Campina Grande. Eu parei ali para comprar tinha lá um negócio desse que vende plantas de raça, como se diz, planta de pedigree. Aí eu fui comprar essas plantas que dão ainda precocemente, né, pequeninos, para levar para Sapé. Eu morava em Sapé. Aí o camarada pegou e me mostrou: olha, isso aqui é uma macieira. Lá Aí eu disse: mas meu amigo, isso é um fruto que ele dá mais em clima frio. Aí o cara até brincou: plante dentro da sua geladeira. O vendedor lá: plante dentro da sua geladeira. Pronto. Quer dizer, ele tinha lá uma macieira. Né? E Sapé é frio, talvez até desce lá em Sapé. Eu não levei, não. Ele até brincou comigo: plante na sua geladeira que dá certo. Então, nós não temos aqui macieira. Nós nunca tivemos o prazer de ficar embaixo de uma macieira e tirar uma maçã, apanhar uma maçã e comer na hora. Só que eu tenho como ter esse conhecimento intelectual. Sei tudo sobre macieira, sei tudo sobre maçã, mas nunca tive a oportunidade de estar debaixo da sombra de uma macieira e de comer uma maçã ali. Nunca tive essa oportunidade. Pois isso não serve, o conhecimento só intelectual não serve. Serve no máximo para você fazer uma prova de alguma coisa, dizer que você conhece. Pois é, mas no nosso caso aqui, o conhecimento espiritual, ele tem que ser real, ele tem que ser objetivo. Tem que ser objetivo. Não basta conhecimento intelectual sobre Jesus. É preciso experimentá-lo. É preciso saber quão agradável é a sua sombra, quão radiante é a sua luz que não me deixa em trevas, quão saboroso é o seu fruto, o fruto do Espírito. Lembram? Amor, paz, alegria, longanimidade, mansidão, fidelidade, benignidade, domínio próprio. Muitas pessoas, especialmente os jovens, acham, a história do achismo, que ser crente é uma coisa muito chata, uma coisa sem graça, sem alegria, sem prazer. Por isso a igreja resolveu ser uma espécie de clube, festa, para poder atrair os jovens, de forma equivocada. Os jovens pensam que ser crente significa trocar os prazeres da vida por igrejas, reuniões de oração, leituras bíblicas, que coisa mais chata. Sermões, pois elas estão redondamente enganadas. E se pensam assim é porque foram criadas assim. Aí depois, para dar um jeito nisso, se transforma a igreja num clube. Não é isso que eles queriam lá fora? Um clube, então bora fazer aqui dentro. De acordo com o poeta, na sua alegoria, quando desejamos o nosso Senhor Jesus como nosso amado, descobrimos como é agradável a sua sombra. Descobrimos como o seu fruto é doce e saboroso. Repito, o fruto do Espírito. É por isso que os verdadeiros crentes não só descansam à sombra de Cristo,
como também saboreiam do seu delicioso fruto. Repito, que fruto é esse? Paulo nos mostra lá no capítulo 5 também, de Gálatas, o fruto do Espírito. Interessante que ele não diz os frutos do Espírito, ele diz o fruto. Aí esse fruto tem vários elementos: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9. O fruto do Espírito que nos santifica. As misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. E como são doces ao nosso paladar, quando nós conhecemos essas coisas. Mesmo na amargura da vida, Jesus disse que a gente ia ter aflições, então ninguém estranha a aflição. Jesus disse, nós vamos ter amarguras. O profeta Ezequiel, Deus mandou que ele comesse um rolo e aquele, pense no negócio ruim. Está lá escrito, que negócio ruim comer aquilo. Mas quando entrou em mim, eu vi quão doce era. Ou seja, o profeta teve aquela experiência de ingerir a palavra de Deus e viu como o fruto, como ela é doce, como ela é gostosa. Então, irmãos, é preciso lembrar que só os verdadeiros crentes têm essa experiência de sentar-se à sombra das bênçãos de Cristo, de experimentar as misericórdias do pacto eterno de Deus, que se cumprirá cabalmente no dia em que Jesus vier buscar sua igreja e disser, vinde benditos do meu Pai para a minha direita. Os lírios, as ovelhas, do jeito que dirá, ide malditos para o fogo do inferno, os bodes, os espinhos, os não salvos. Isso é uma realidade. Isso não é só conversa de caronchinha, não. Enquanto isso, irmãos, enquanto o Senhor não vem, enquanto estivermos neste mundo, mesmo em meio às aflições, tribulações, espinhos, continuaremos sentindo o gozo de ouvir o nosso Senhor Jesus dizendo, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida entre as donzelas. O Senhor diz isso, no Novo Testamento, o Senhor Jesus diz isso para a sua igreja, aproveitando a alegoria do livro. Do mesmo jeito que a sua igreja, na condição de esposa, lhe dirá, qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens. Nada me fará me desviar dele. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento prazerosamente. E do seu fruto eu experimento e provo e vejo como é doce, agradável ao meu paladar. Este é o relacionamento com Jesus, meus irmãos, que nós almejamos para a nossa igrejinha. Porque só esse tipo de relacionamento é capaz de refletir a intimidade com o Senhor, o amor que há entre Jesus e a sua igreja, entre Cristo e o cristão. Diferente disso é só conhecimento intelectual. Diferente disso é só experiência cultural, religiosa, familiar, às vezes. Não serve para nada. Portanto, que Deus, pela sua graça, infunda em nossos corações o entendimento da sua doutrina. Como Deus vê os seus eleitos, como a minha esposa querida. Como os seus eleitos olham para o Senhor, como o meu marido querido. Não há nada que me faça desviar dele. É nele que eu tenho o meu prazer. Que Deus infunda, irmãos, em nossos corações o entendimento da sua doutrina, pela sua graça, e pela mesma graça nos conceda a obediência
A única forma de provar que somos crentes, que Deus nos conceda a obediência e disposição para pôr em prática a doutrina que Deus mesmo nos ensina pela sua graça. E que nós possamos fazer isso, certos de que não há qualquer mérito em nós, por ser lírio do Senhor em meus espinhos. Todo mérito é do Senhor, que nos faz lírios para aparecer de forma tão bela em meio aos espinhos. Que Deus nos abençoe. Amém.